James, boa noite. Boa noite. O treinador que vai chegar para o Grêmio, ele certamente vai ter uma amostra daquilo que aconteceu até quarta-feira e vai ter, das suas palavras, certamente o que você fez nesses últimos 3 dias, que foi uma grande mudança no time do Grêmio, de time, talvez não em escalação, mas de postura. O que você vai conseguir falar para esse treinador que vai chegar dentro daquilo que você viu desde quinta-feira e do que você conseguiu colocar em campo hoje? Primeiramente, alguns agradecimentos aqui ao presidente, toda a diretoria, Luiz Wagner, ao grupo de jogadores ali que soube entender a ideia, todo o staff que estava comigo, né, o Lázaro, o Paulo Tim, o Lucas Oliveira e o Gustavo Somavila, que são os membros do CDD do clube, que deram todo o suporte ali para que a gente pudesse analisar bem a equipe do Inter. Óbvio que eu já conhecia algumas coisas em relação a conhecer o Roger, e a gente, nesse curto espaço de tempo, a gente propôs ali aos jogadores as mudanças que a gente precisava fazer em relação ao jogo posicional, não só o jogo defensivo ali, mas também a nossa forma de atacar. Então, vocês puderam ver, hoje o time esteve mais próximo, que era uma necessidade, para que a gente pudesse, quando tivesse a posse da bola, jogar com um pouco mais de naturalidade. Temos bons jogadores. Hoje a gente conseguiu ali no decorrer do jogo ter nosso volume de posse de bola no campo de ataque, que isso eu acho que foi importante. E o que eu vou passar para quem chegar é justamente pontuar essas mudanças e aquilo que os jogadores têm condições de fazer para que a gente ainda evolua mais. É necessário que a gente ainda evolua mais, que a gente, tanto no aspecto competitivo quanto no aspecto técnico-tático, né? Boa noite, James. Boa noite. Trabalhe um pouco mais, detalhe um pouco mais essa questão do aspecto competitivo, porque foi uma mudança hoje que a gente notou, assim, aquilo que no futebol passou a se chamar de atitude, Sim. Aquela chegada, parece que décimos de segundo antes do que vinha chegando, preenchimento de espaços, talvez até a coisa foi tão forte no primeiro tempo que o segundo, parece que o time sentiu aquela energia toda. O Grêmio pode ainda render muito mais nesse sentido de concentração no jogo, traduzindo-se em melhora coletiva e individual? Então, o aspecto competitivo, não só a questão anímica, mas também passa por demandas ali de aproximação mais rápida, de encurtar mais rápido a marcação, de vencer duelos defensivos. A comissão que estava aqui trabalhou bastante durante toda a pré-temporada e no decorrer do trabalho deles, né, do nosso trabalho, muito as questões dos duelos, e se pautava muito em vencer duelos. E, na realidade, também a gente tinha que aproveitar coisas boas que já existiam e que foram treinadas, e a gente só foi para campo e fez alguns ajustes ali na forma de posicionar para que a gente tivesse mais próximo e, consequentemente, encurtar mais rápido e vencer os duelos que eram necessários. Eu acho que passa mais ou menos por aí. Foi o jogo que a gente mais venceu duelos na temporada até agora. James, aqui, tudo bem? Tudo bem. Eu queria te ouvir também sobre a parte anímica. Hoje a gente viu um Grêmio diferente também nesse sentido. Os jogadores parece que estavam correndo mais, eu acho que até impactou nisso que tu acabou de dizer, de ganhar as divididas, os duelos, né? Essa parte anímica, por que mudou? Teve conversa com os jogadores nesse sentido. Queria detalhes sobre isso, por favor. Na realidade, a gente tem um calendário aí que ele é congestionado, né? Então a gente joga com muita frequência, né? E em determinados jogos é natural que a gente não consiga manter o nível, às vezes, competitivo. Só que isso muda de um jogo para o outro. A própria natureza do confronto, que é um clássico Grenal, o jogo mais importante aqui para nós, a nível de campeonato brasileiro, talvez seja esse, talvez não é. E os jogadores sabem disso, e pela própria natureza do confronto, animicamente o jogador também está mais atento, mais ligado,
e sabe que é importante vencer. Então, o que a gente fez assim a nível anímico foi mais passar confiança ali para eles na nossa qualidade. Algumas conversas ali pontuais, individuais, em relação aos posicionamentos e como a gente deveria encarar esse jogo. E hoje deu para pautar um pouquinho na palestra algumas coisas em relação ao nosso estigma, né, da imortalidade tricolor. Então é isso, é a gente botar em prática agora no decorrer da competição esse mesmo espírito, essa mesma garra e vontade de vencer que a gente conseguiu hoje. Mas volto a repetir que a natureza do clássico também influencia muito. James, boa noite. Você hoje foi a terceira vez que comandou o Grêmio interinamente. Em todas as 3 vezes, pelo menos ao meu ver, foi possível ver a sua marca nos times, mesmo com muito pouco tempo de trabalho. Na sequência, o presidente fala, quem sabe vai fazer o anúncio do novo técnico do Grêmio. Mas como você enxerga esse mercado de treinadores que pouco se renova e como você trabalha a expectativa para, quem sabe, ali na frente ter uma oportunidade de assumir uma equipe? Na realidade, eu até não acho que o mercado pouco se renove, né? A gente tem ótimos treinadores aí militando na Série B, Série C. Hoje a gente tem aqui no Brasil muitos treinadores estrangeiros, né? E que, consequentemente, diminui os espaços aqui para que esses bons treinadores que estão trabalhando em Série B, Série C, possam ter oportunidade, né? Recentemente, aqui, um treinador que eu enfrentei na Série B pelo Curitiba, ano passado, ele estava no Operário e hoje ele está no Mirassol, que é o Guanais, que é muito bom treinador. Então, existem bons técnicos aqui no país, muito bons técnicos. E acho que a questão ela é muito mais mercadológica, por todo o contexto ali que envolve futebol hoje, né, como negócio. Né? James, aqui. Tu falou um pouco sobre a questão de resgatar o DNA do Grêmio, né, resgatar o jeito do Grêmio de jogar. Uma partida é suficiente para que os jogadores consigam entender essa metodologia e saber que vão precisar lutar efetivamente por toda a bola? E qual vai ser o teu trabalho a partir de agora para manter esse nível de intensidade, mesmo com a chegada, por exemplo, de um outro treinador? Eu pontuei com os atletas hoje na preleção que existem valores humanos com os quais a nossa torcida se identifica. E aí eu citei alguns exemplos ali na palestra e desenrolei sobre esses aspectos que são importantes. E tenho certeza que o torcedor que veio hoje aqui nos apoiou o jogo inteiro, não teve nenhuma vaia para ninguém, foi só apoio incondicional, porque o torcedor viu isso em campo. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar para o decorrer dos próximos jogos. E tenho certeza que quando o torcedor vê a equipe se empenhando, se dedicando, buscando vencer duelos e deixando tudo dentro do campo, o torcedor vem junto, a arquibancada vem junto. Boa noite, James, tudo bem? Quais dicas o profissional James Freitas tem para dar em relação a este elenco, este grupo, para o próximo técnico que vier assumir o Grêmio? Obrigado. Hoje a gente tem, e isso é um mérito da nossa diretoria, né, em relação às contratações, o treinador que vier ele vai poder optar em jogar com meias interiores, ele vai poder optar em jogar com extremos, vai poder optar por jogar com um centroavante mais posicional, um centroavante mais de mobilidade. Então, nós temos um elenco que nos possibilita uma série de variações táticas ali que podem ser construídas ao longo do trabalho. Então, essa será, acho, a informação mais pertinente que eu vou passar para ele em relação às características e qualidade dos jogadores que a gente dispõe. James, boa noite. A gente percebeu que, apesar do pouco tempo, foram inúmeras mudanças que tu conseguiu fazer na equipe, mudanças importantes, e 2 delas em relação à escalação, a volta do Monsalve, a titularidade, e o Pavon de fora da relação. Queria que tu explicasse essas 2 escolhas. Na realidade, em relação ao Monsalve, que foi a primeira pergunta, o Miguel é um jogador com um talento muito acima, ele é um jogador que é brilhante, a gente sabe disso no dia a dia, no treinamento. E
foi só uma conversa, ajuste posicional. Conversamos bastante em relação a alguns aspectos que a gente entende que ele, e a comissão que estava aqui já entendia também que ele deveria evoluir em relação ao jogo dele, e é um jogador jovem de 21 anos, que tem um futuro brilhante aí pela frente, pela qualidade, né, pelo entendimento que ele tem, pela inteligência e pela facilidade com que ele consegue executar os fundamentos do jogo, né. E em relação à ausência do Pavon, a gente optou por refrescar a equipe, e ele tinha um desconforto de uma pancada no tornozelo, e tínhamos outros jogadores em condições de ir para dentro do campo e competir melhor do que ele. Foi só isso. Uma opção mais técnica mesmo. Boa noite, James. Tudo bem? Em relação ao Marlon, por que da opção por ele hoje? E a gente viu ele muito bem, em especial nos quesitos defensivos, nas antecipações, na marcação, enfim. É por aí mesmo a grande valência dele? O Marlon é um jogador de qualidade, ele tem um apoio muito forte, né? Hoje ele se salientou por ações defensivas, ele ganhou bastante duelo, é um jogador muito competitivo. Já conheço ele da época do Fluminense, quando trabalhei lá com o Roger no Fluminense. E a opção por ele hoje passa também por uma ideia de a gente colocar jogadores mais refrescados do ponto de vista físico, que pudessem ir para campo e entregar um jogo de intensidade. A gente sabia que o jogo exigiria muita intensidade hoje. E aí a ideia era também refrescar a equipe para a gente entrar com os jogadores em condições de competir o tempo todo. James, boa noite. Queria te questionar, você citou que a sua palestra teve essa questão da imortalidade, desse resgate de sentimentos e sensações que o torcedor reage dentro de campo. Queria te perguntar se pela tua experiência no futebol, se daqui a pouco vai ter um outro técnico nos próximos dias ou não, mas tu entende que daqui a pouco uma atuação como essa, em que o torcedor reagiu de uma forma tão positiva, e a gente via nos últimos jogos uma reação bem negativa ao produto que estava em campo do torcedor, se tu entende que isso é um ponto de partida para o Grêmio dar uma guinada mais positiva para a temporada, até na questão desse resgate da relação com o torcedor. Obrigado. Eu entendo que perfeita a tua colocação. Eu acho que o Grêmio ele sempre se notabilizou ao longo da sua história por formar equipes competitivas. Tivemos uma equipe em 2016, ali 17, que ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, que era até uma equipe que não só pelo aspecto competitivo, mas tecnicamente ela também resolvia muitos jogos pela qualidade dos jogadores que dispunha e pela natureza desses jogadores. Agora, nosso DNA é esse, e é importante que quem venha tenha ciência disso, né, que nosso torcedor, ele vibra quando a gente ganha um duelo, quando a gente vai para campo, e as nossas ações ali, elas são positivas, né, em relação a vencer duelos, tanto ofensivo quanto defensivo. E, naturalmente, obviamente, vou passar isso para quem vier treinar a equipe. Obrigado, James. Obrigado, pessoal. O presidente já vai atender vocês. Obrigado, boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Antes de começar a responder as perguntas, né, eu primeiro gostaria de agradecer a nossa torcida, que num sábado de Páscoa veio aqui ao estádio, cerca de quase 30 mil pessoas, apoiou incondicionalmente o nosso time. A gente sabia do momento ruim que a gente estava vivendo, né, da aflição que os torcedores tinham por resultados melhores, mas, mesmo assim, esses que vieram aqui, apoiaram o Grêmio do início ao fim, e eu não podia começar a minha fala se não agradecer a todos esses que compareceram, né, e feliz de poder ver aí um Grêmio que a gente já esperava há algum tempo, um Grêmio, né, competitivo, mas não só competitivo, não só atitude, como disse o James aqui, mas também taticamente diferente, né? Também gostaria de agradecer muito, né, a comissão técnica do Grêmio, essa que é fixa do próprio clube. A gente sempre pregou para o profissionalismo, às vezes me cobram isso, e ficou muito evidente agora, desde
né, quarta-feira de noite até agora, como a gente tem uma boa equipe, assim, como a gente tem uma boa equipe, como eles trabalharam. Para quem não sabe, eles dormiram 4 horas por noite até hoje, chegavam muito cedo, saíam muito tarde, ver o Lázaro junto com o James, ver o Gustavo Somavila, o Tim, o Lucas Oliveira dentro do campo, fazendo todos os treinos, bola parada. Isso nos deu muito orgulho de ver do time que nós temos aqui, né, e de quando a gente precisou deles numa prova de fogo, como é um Grenal, na situação que o Grêmio vinha, eles responderam à altura e mereciam um resultado melhor, né? E daí eu já entro no terceiro assunto, que, obviamente, mais uma vez, ao longo da minha gestão, eu venho aqui, sento aqui, porque eu preciso gritar, né? Preciso reclamar da arbitragem. É impressionante como um pênalti de concurso desses não é dado, né? Já não é a primeira vez isso, nesse ano. Se eu começar a remontar desde lá do início, um Grenal também, que o João Pedro sofre um pênalti não dado, e, na sequência, é o gol do Inter no Beira-Rio, do Vasco, o cara saiu com a bola na mão, do Yuri Alberto, são pênaltis assim escandalosos não dados para o Grêmio como hoje, né? E hoje, não só o que me chama a atenção é ele ter dado aquela falta no Cristaldo, depois do lance do pênalti, e não ter dado aquela falta dentro da área, que foi muito mais falta, né? Então, os critérios também acho que foi pênalti, sim, do João Pedro, mas se aquilo lá é mão, porque ninguém pula com as mãos, né, coladas no corpo, obviamente aqui contra o Flamengo, do Gerson também foi pênalti, né? Pelo amor de Deus. Então, é muito ruim ter que vir aqui toda vez, né? Toda vez falar de arbitragem, são erros muito claros, né, no que tange aos pênaltis, mas também tem outros lances que precisam ser pontuados, né? A expulsão do Grando, não houve, pelo que a gente viu ali, houve uma reclamação, merecia amarelo, acabou expulsando. O Alan Patrick bate no VAR na saída, já com amarelo, né? Parece que ele foi olhar, viu, e não sei por que não deu o segundo amarelo. Naquele lance que o Volpi já estava com a bola na mão, nitidamente o jogador deixa a perna para bater na cabeça, sabendo que nós não tínhamos mais o goleiro reserva. Assim, isso vai desgastando, vai realmente nos deixando muito triste, porque futebol já não é fácil, já é difícil. Nós estamos vivendo um momento, né, de reformulação, e quando a gente consegue fazer uma partida contra um grande adversário, merecedor de sair com menos a possibilidade de bater um pênalti e uma grande probabilidade de vitória, mais uma vez me sinto realmente... Bom, não vou falar a palavra, que daqui a pouco eu vou a julgamento de novo, né? Então, queria começar por aí, e agora fico à disposição de vocês para as perguntas. Boa noite, presidente. Aqui atrás. O senhor entra com 3 assuntos justos, né, importantes, mas há um quarto assunto importante também, que a gente precisa perguntar para o senhor, que é se essa comissão técnica ela vai ter uma outra prova de fogo na quinta-feira lá na Argentina, ou se o senhor vai conseguir, até lá, anunciar o nome do novo treinador, ou o que está faltando, na verdade, para que o senhor possa fazer o anúncio do novo treinador. Hoje, boa pergunta, Fábio. Eu já devia ter, na minha declaração, dito aqui que eu não vou anunciar treinador, como foi sugerido por um colega teu, mas hoje eu gostaria de falar do James. Hoje é a noite do James, né? E muito feliz, eu conheço o James há muitos anos aqui do Grêmio. Contratamos jogadores junto em 2016, me lembro, o Kahneman foi um deles, foi ele que indicou a primeira, né? Ele que falou a primeira vez, depois nós vimos juntos os vídeos e acabamos trazendo. Então, acho que é a noite do James, né? Vamos louvar esse grande profissional que há muito tempo está no Grêmio, já saiu, já voltou recentemente agora e fez um grande trabalho, né? E que merecia, mais uma vez, sair com um resultado melhor. Mas, para não fugir da pergunta, a gente ainda faltam, né? Estamos negociando, a gente quer anunciar o mais rápido possível, porque a gente sabe da necessidade de começar os treinos, né? Quanto antes é melhor. Agora, tem certas coisas que não dependem só da gente, né? Depende também do outro lado. Então, a gente está trabalhando
bastante focado nisso para tentar anunciar o mais cedo possível. Presidente, boa noite. Só para talvez até tirar uma dúvida, o Grêmio está procurando um treinador, está procurando um coordenador, está procurando o quê nesse momento? E, pelo que eu estou vendo, o James Freitas é candidato a permanecer. A noite é do James, mas há 3 noites ou 4 noites, a noite é do técnico que não foi anunciado ainda. Não, o James é um auxiliar e o trabalho do auxiliar é muito importante dentro do clube, viu, Zé? E ele vai continuar dando essa colaboração muito importante que ele dá para o clube, né? Que hoje, na verdade, o público, vocês puderam ver melhor o trabalho dele, mas que a gente já acompanha internamente, não é? Então é isso, a gente vai, de novo, estamos tentando finalizar o mais rápido possível para anunciar e aí a gente tocar o ano adiante. Presidente. Nós, técnico, com certeza, obviamente. Nós, há muito tempo, desde o início da gestão, buscamos um coordenador e a questão de acertar o nome, né? Não é simplesmente contratar por contratar. Se a gente achar esse nome e casar com o treinador, isso pode ser que seja anunciado também. Presidente, boa noite. Boa noite, presidente, o senhor falou da negociação, depende do outro lado. Esse nome é o nome que vem sendo falado, que vem sendo especulado, Mano Menezes? E a segunda pergunta rapidinha é sobre a questão do futebol brasileiro, da arbitragem. Nós vimos que o senhor falou ali do Yuri Alberto, da mão do Yuri Alberto, e o árbitro que estava envolvido naquela ocasião, Wilton Pereira Sampaio, ganhou como prêmio apitar o Super Mundial. Né? Não está na hora também dos clubes pedirem mais rigor nessas punições para a CBF, porque eles voltam, eles rebaixam uma rodada e voltam logo em seguida, né? E aí vem uma cartinha, apenas uma cartinha da comissão, que não vai resolver os problemas dos clubes. Né? Não está na hora de apertar um pouco mais, pedir mais rigorosidade, porque o jogador vai mal, ele para e fala conosco na imprensa. Mas o árbitro é protegido de todas as formas, né, presidente? Torbes, primeiro tu me lembrou, e eu esqueci na minha declaração, de que a gente vai fazer uma reclamação formal mais uma vez, porque é o mínimo que a gente pode fazer. O que eu quero deixar muito claro é que nunca faltou reclamação do Grêmio diária ou semanal, quando possível. O que a gente não faz é tornar muitas vezes público, porque tu expõe o outro lado. Eu acredito que a CBF também não gosta dos erros que eles veem dos seus árbitros, é obrigado a punir, né? Mas isso não falta, isso eu queria deixar muito claro para o nosso torcedor. O que a gente não pode é, muitas vezes, publicizar a espécie de reclamação e os contatos e as viagens que a gente faz e os telefonemas a todos os envolvidos e as reuniões por vídeo que o Luiz Wagner faz, que o Rossato faz, que o Guto faz. Então, a gente trabalha bastante com relação a isso, mas nem sempre pode expor, porque daí isso pode virar, né, contra a gente. E na tua linha, que tu bem comentaste também, o prêmio do árbitro que fez aquela lambada lá do Barra contra o Caravaggio, em Santa Catarina, foi apitar um Grenal. Né? Então, isso a gente vai cobrar da comissão de arbitragem também, porque, assim como houve no Campeonato Gaúcho essa temática da arbitragem, a gente merece ter uma arbitragem de melhor nível. Né? São 2 grandes clubes, 2 grandes times, né? Um espetáculo muito bonito, um jogo franco hoje, um jogo bom de se ver, né? Mas que, infelizmente, ficou mais uma vez manchado pela arbitragem e mais uma vez contra o Grêmio. Né? E a primeira pergunta é o nome? Não vou te responder nome, eu vou anunciar, a gente vai dizer, quando anunciar, vocês não saberão. O que o senhor acha do Mano Menezes? Acho um bom técnico. Tem como avançar, presidente? Características, por que ele é um bom técnico? Acho que ele é um bom técnico, como acho vários outros bons técnicos. Né? O Roger é um bom técnico, o James é um bom técnico, tem vários bons técnicos aí no mercado, Abel. Né? Boa noite, presidente. Qual o perfil, então, do técnico que o Grêmio está encaminhando? E outra pergunta, sobre a comissão técnica permanente, a gente imaginava que o técnico do Grêmio esse ano viesse sozinho, acabou vindo Quinteiros com 5 pessoas. O próximo técnico virá sem uma comissão para ter mais espaço para essa comissão técnica permanente? Eu entendo a insistência de vocês, né? Mas se eu começar a traçar o perfil, vocês, né? Qual é a linha? Né?
não é bom criar expectativas, porque enquanto não fechar o negócio, tudo pode acontecer. A parte financeira ela é extremamente importante para nós, para o clube, para mim, pessoalmente, né? Então, não dá para... É por isso, a gente não fala, porque não tem nada fechado ainda, muito embora muitas conversas avançadas. Então, quando a gente chegar à conclusão, a gente acertar, a gente comunica a vocês e apresenta aqui. Aí vai depender dessa negociação, né? Essa já é uma parte mais técnica que eu deixo a cargo do Luiz Wagner, nosso executivo. A minha fala ali é mais, né, institucional, de algumas situações que é importante para nós aqui, né, com relação à nova comissão técnica, aos novos profissionais, mas isso passa por com alguns ajustes, sim. Presidente, aqui. Hoje ficou claro que o Grêmio teve uma postura muito diferente dentro do campo, tanto taticamente, como no esquema, como também na entrega dos jogadores, e também ficou claro de que o esquema que era utilizado por Gustavo Quinteiros não foi aderido pelos jogadores, estou falando só da parte do campo. Para o novo treinador, vai ter uma participação dos jogadores para a escolha, para que não aconteça a mesma coisa, dos jogadores não aderirem ao esquema do técnico escolhido pela direção? Não, essa é uma coisa que no futebol eu aprendi que nem os jogadores querem escolher, nem eles, né? Eles é um problema da direção, e eu acho que não faltou entrega com o Quinteiros. Eu acho que aí realmente a parte tática eles não conseguiram cumprir aquilo que o Gustavo tentou implementar aqui e que muito bem implementou em vários clubes e por onde passou, e por isso que é um multicampeão. Mas eu acho que não faltou entrega dos jogadores. Às vezes a gente vê, parece uma falta de entrega, mas por correrem errado, por não conseguirem executar, cria esses espaços e aí parece que aquilo ali não é uma entrega. Eu acho que houve muita entrega, eles tentaram, né? E de novo, a culpa não é só do treinador, é minha, é nossa. Para nós também se sentimos fracassados por não ter dado certo. Tem a parte do jogador, tem a parte de todo mundo aqui, mas você sabe como é futebol, né? A gente precisa mexer, sacudir, mudar as coisas e na maioria delas sobra sempre para o treinador. Presidente, boa noite. Domingo passado perguntei aqui para o senhor Rossato, né, sobre os critérios e análise de manutenção ou demissão de uma comissão técnica, e ele garantiu a permanência de Gustavo Quinteiros. O que aconteceu de domingo até quarta-feira? Claro, teve a goleada, né? Aconteceu o jogo, né? Mas foi só suficiente isso ou realmente... Não, a gente estava muito convicto de que faria um bom jogo lá na quarta. A gente conversa, de novo, com todos os treinadores que passaram por aqui, diariamente com os jogadores, com comissão, não só a comissão técnica do treinador, com a nossa. A gente vai montando, não é a gente vê o jogo pela televisão e deu também. Não, a gente estava convicto e, naquele momento, o Rossato falou certo, era o nosso treinador e a gente não gostaria de mudar, mas, né, quando a gente tem uma expectativa de fazer um bom jogo, de retornar, e aí, né, faz um jogo daqueles que, como eu já disse para vocês, talvez ter sido uma das maiores vergonhas que eu senti como dirigente do Grêmio, aí não tem outra solução, né, a não ser interromper o trabalho e partir para um outro. Presidente, um dos pontos principais da entrevista do James foi quanto à sinergia, à sincronia do torcedor com o time. Hoje a gente teve um público baixo para um Grenal, cerca de 30 mil gremistas. Eu queria uma avaliação do senhor, como fazer para essa sinergia voltar de vez, como fazer para o torcedor abraçar esse time a partir de agora e a gente ter uma arena pulsando em todos os jogos. Eu acho, concordo contigo, com hoje, que poderia ter mais gente hoje aqui, mas também é importante salientar que nós estamos num sábado de Páscoa, muita gente fora viajando, não é? E, obviamente, que a situação do time nas últimas partidas também trouxe talvez alguma desconfiança. Mas foi muito bom ver, né, aquilo que a gente vem dizendo, né, que o elenco ele é bom, ele tem qualidades, né, e que poderia dar mais, e que hoje, com 2 treinos, um treino, na verdade, né, um treino e meio, dá para se dizer, já conseguiu mostrar alguma coisa a mais. E lembrando que é um Grenal, né? O Grenal, por si só, ele já é uma outra atmosfera, diferente dos outros jogos. Agora, o desafio é manter
esse padrão para os outros jogos, né? E começar a crescer. Mas, assim, o bom que a gente sai daqui é confiante de que tem qualidade mesmo, né? Porque a gente, às vezes, com o resultado negativo, passa até a desconfiar de nós mesmos, mas que o elenco tem qualidade, pode enfrentar adversários de igual para igual, vai ganhar, vai perder, vai empatar, mas se tiver essa atitude, como se fala hoje no futebol, e que eu acho que não foi só atitude, né? Acho que o James aqui mexeu muito bem taticamente para que valorizasse essa atitude, não é? Aí, com isso, eu não tenho dúvida que a torcida vai abraçar o Grêmio como sempre abraçou, e não é por menos que é a torcida mais fanática do Brasil. Presidente, aqui, boa noite. Boa noite. O Grêmio vinha apresentando nos últimos jogos algum panorama de que os objetivos da temporada não iriam ser muito positivos. Agora, com a atuação de hoje e com a chegada de uma nova comissão técnica, o que isso acende nos objetivos do Grêmio para o restante da temporada, já que a gente viu uma equipe totalmente diferente do Grêmio do resto do ano, né? A gente é jogo a jogo. O mais importante é sempre o próximo jogo. Mas os nossos objetivos nunca mudaram, apesar dessa crise técnica que vivemos em alguns momentos aqui no início do ano. Seguem iguais. A gente entende que o Grêmio pode fazer um bom campeonato brasileiro. Acho que entende que a gente pode fazer uma boa Sul-Americana também e uma boa Copa do Brasil. E aí, à medida que jogo a jogo a gente vai avançando, alguma que se abre, né, como a gente costuma dizer na bola, para a gente pode encarar melhor de frente. A gente tem muita convicção no nosso elenco, né, escolhido por esses profissionais do clube, as últimas 3 janelas. Né, muito elogiei aqui o próprio Lázaro, os scouts que ajudaram no treinamento, né, o próprio Luiz Wagner. A gente confia nesse elenco. Foi muito bem, foi muito pensado. Né? Bem, a gente vai saber se é no final do ano, aonde a gente vai chegar, mas os objetivos continuam o mesmo de avançar longe em todas as competições. Presidente, o senhor já comentou que é um desejo antigo da direção ter um coordenador técnico. Dá para confirmar que o Filipão é o nome que vocês querem para essa função e, de alguma maneira, a vinda do treinador está atrelada também a uma possível vinda do Filipão? O Filipão dispensa comentários, né? Não dá para confirmar, né? Mas, como eu disse, a gente não conseguiu ainda essa função, ao longo da gestão, porque não é simplesmente não tem tu, vou contratar outro. Para nós é uma peça muito chave ali, né? Onde tem que ficar muito claro qual é a função, qual é a atividade, né? Não atrapalhar de modo nenhum o trabalho do próprio Luiz Wagner, do treinador e dos outros, né, e dos outros auxiliares. Então, a gente tem sido muito criterioso, tentamos alguns nomes ao longo dessa gestão, né? Grandes nomes, muito conhecidos, e não foi possível, e quem sabe a gente consegue esse ano, então. Obrigado, presidente. Então, só finalizar, feliz Páscoa a todos, bom domingo de Páscoa.